Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Eu vou trazer aqui uma palavra que está escrita aqui em Malaquias 3:10, que é a respeito do dízimos e ofertas. Aqui fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei-o prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir uma janela no céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vós advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Não vos será mais estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Amém? Até aqui. Então, meus queridos irmãos, você veja que palavra maravilhosa que está escrita aqui em Malaquias 3:10, que fala especificamente do dízimo, da 10ª parte daquilo que a gente ganha. Mas uma coisa muito interessante é que a gente observa no texto e contexto desta palavra, é que hoje as pessoas da liderança, da parte da elite da liderança das igrejas, elas estão pregando errado esta palavra a respeito do dízimo. Muitas pessoas estão confundindo bem-estar com a salvação. Muitos ministérios hoje, muitos pastores estão envergonhando os seus obreiros dentro desse contexto, essa palavra. Eu já ouvi, os meus ouvidos já ouviu pastores dentro da igreja falando de quem não pagar o dízimo vai para o inferno. Se vai para o inferno, ele está falando que não vai ganhar salvação. E aí eu me pergunto, por que Deus vai confundir a mente e o coração do homem que Ele criou? Irmãos, pastores, queridos pastores, vocês estão equivocados a respeito da salvação e a respeito do dízimo. Mas como assim equivocado? Tão equivocado porque Deus deixou a Bíblia Sagrada e trata conosco e aborda cada assunto necessário para
para a nossa vida. Deus traça tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos para o bem-estar nosso e para a nossa salvação. Agora, como que as pessoas, os pastores, pessoas que são levantadas, glórias a Deus, aleluias, para instruir os seus fiéis, os seus obreiros, vão lançar uma palavra de maldição sobre uma pessoa que já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Deus, ele trata todos os assuntos necessários para a vida do homem aqui na Bíblia Sagrada. Ele trata com o obreiro, trata com o pastor da igreja, ele trata com o presbítero, com os diáconos, sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre a salvação, como que você pode ganhar a salvação para se achegar ao céu. E também trata do dízimo separadamente da salvação. Tem muitos pastores, muitos ministérios que estão pregando prosperidade em cima daquilo que Deus não criou a respeito da salvação. Deus trata a prosperidade separado da salvação. Mas por que separado? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de clareza e trata cada assunto para com o homem de acordo com a nossa necessidade, o que nós necessitamos e precisamos. Meus queridos irmãos, eu posso ler e posso provar para qualquer teólogo, qualquer pastor da terra e do globo terrestre, meus queridos irmãos, que a respeito de Malaquias 3:10 não está tratando de salvação. Deus está tratando aqui, instruindo nós a forma de nós ser próspero. Deus está aqui tratando um assunto de prosperidade para com o homem, com o pai, com a mãe, com a família. O bem-estar daquele que tem fé para alcançar e pagar o dízimo. E aí ele fala especificamente no seu texto e contexto da palavra claramente o porquê que você deve pagar o dízimo. Deus tratou a salvação com Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. E Deus tratou aqui sobre o dízimo, para trazer o dízimo para a casa do tesouro, meus queridos irmãos, glórias a Deus, aleluia. Fala de abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem quantia sobre a vida daquela pessoa que paga o dízimo. Deus está falando de prosperidade. Deus está falando que nós devíamos ter fé em cima do dízimo. Mas Deus não pega, tem muitos pastores pegando esta palavra e lançando palavras de maldição sobre os seus fiéis, do qual não deve fazer isso. Porque aqui trata de um assunto de bem-estar para as famílias. Por isso que Deus falou assim: trazei o dízimo para a casa do tesouro e depois fazer prova de mim. E um pastor não pode lançar uma palavra de maldição em cima de um fiel, em cima de uma ovelha, do seu aprisco, ali da sua igreja, do seu ministério. Deus não é Deus de confusão. Deus aqui em Malaquias 3:10 não está tratando do assunto de salvação. Ele estava preocupado com a fé do homem. E estava ali explicando a forma do homem ter uma ligação especial com Deus,
para levar o dízimo para a casa do tesouro, para a casa de Deus, para que possa haver mantimento em seu lar, em sua casa. Então ele trata do assunto de prosperidade, não trata de salvação. Queridos pastores, não assustem os seus obreiros, que se por um acaso eu não conseguir pagar o dízimo, ele vai me desanimar, ele vai desanimar suas ovelhas, e vão ficar tristes e aborrecidas. Você tem todo o direito de pregar a palavra sobre prosperidade, sobre o dízimo, mas falar de um assunto sério, de qual é o efeito que ele traz para a vida do homem que alcança essa fé. Deus trata de bem-estar, de repreender o devorador, de derramar a bênção sem quantia, com qualidade, para aquela casa, para aquele lar, como foi lá em Obed-edom, que a arca ficou 3 meses e eles foram muito prósperos ali. É a mesma coisa o dízimo. Se você alcançar ali a fé de pagar o dízimo, de levar o dízimo para a casa do tesouro, Deus chamou a responsabilidade para ele. Mas está tratando de prosperidade, de bem-estar para as famílias, de bênção, de dinheiro, de money. Deus está tratando de dinheiro aqui. Trazei para mim que eu vou te dar muito mais em troca. Deus não está tratando aqui assunto de salvação. Assunto de salvação, meus queridos irmãos, era aquele que é e que sempre será o leão da tribo de Judá, chamado Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário para trazer salvação para toda aquela alma que aceita Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Trate para cada problema que existe dentro do teu ministério, dentro da tua igreja, dentro da tua congregação. A Bíblia está aqui, para tratar o assunto que for necessário para com a tua igreja. Mas não traga a palavra de Malaquias 3:10 para atormentar a mente e o coração das suas ovelhas, a respeito do inferno, a respeito de perder a salvação. Fale de prosperidade. Esse assunto aqui é assunto que Deus falou assim, se tu creres em mim, trazeres o dízimo para a casa do tesouro, é com o Senhor dos exércitos, aquele que era, aquele que é e que sempre será Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, inclusive do homem. Então trate e aborde todos os assuntos necessários para a tua igreja, mas aqui na Bíblia Sagrada tem assunto separado para cada assunto que necessita a tua igreja e cada pessoa aí que está necessitando dentro do teu ministério, dentro da tua igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos os pastores.